Asma brônquica. O sistema respiratório é responsável pela absorção do oxigênio pelo organismo e pela eliminação do gás carbônico. Este é composto pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os brônquios são duas ramificações da traqueia. Cada brônquio se insere em um dos pulmões. Os brônquios são divididos em ramos menores chamados bronquíolos. Os alvéolos pulmonares são localizados ao fim dos bronquíolos. É lá que ocorre a hematose. Eles são revestidos por capilares sanguíneos. Agora, nós iremos apresentar uma entrevista feita com um médico para explicar um pouco sobre a asma. Meu nome é Gilberto José Ferreira Basto, formado na UFMG, Faculdade de Medicina, em 1981, CRM 13905. Minha especialidade, além de ter feito clínica geral, fiz cirurgia geral, fiz anestesiologia e ginecologia obstetrícia. O que acontece com o indivíduo durante a crise de asma? Olha, a crise asmática ocorre através de uma alteração dos alvéolos pulmonares e que a pessoa puxa o ar, né? Eu vou explicar em palavras mais simples, tá? Ele puxa o ar e a força da entrada do ar não é suficiente para ir para os alvéolos, então a pessoa entra em uma dispneia, que é uma falta de ar, porque não ocorre a troca gasosa do CO2, do gás carbônico, pelo oxigênio, onde que ocorre nos alvéolos. Isso aí pode se dar nos próprios alvéolos, pode se dar nos bronquíolos, que são os brônquios pequenos, ou a asma mais grave, que são os brônquios maiores, que é como se eles fechassem a luz, né, a parte interna deles, e o ar não passasse. Então aí a pessoa vai ficando com aflição. O que acontece com o indivíduo do ponto de vista pulmonar durante a crise de asma? Geralmente tem um motivo, né? O motivo pode ser alérgico, que é o mais comum. Tem algumas outras doenças que poderiam levar a uma crise asmática, mas a mais comum é a alergia. Então a pessoa tem alergia de mofo, poeira, umidade, pólen, essas coisas todas podem dar. E com a fechada dos brônquios, o ar não vai para o pulmão, né, e não vai ter a troca gasosa, que é importante, que eu já tinha falado anteriormente. Então isso que acontece com o pulmão. O pulmão é como se ele, de repente, aquela parte de expansão dele, ele ficasse mais fechado e não deixa o ar circular com pressão suficiente para fazer essa troca gasosa, que é essencial para a nossa vida, né, que a gente precisa do oxigênio para ir para as células, para poder manter todo o funcionamento do nosso organismo. E com a crise asmática ocorre de não acontecer essa troca gasosa. Como é classificada a asma? A asma é uma doença pulmonar, né, que tem causas externas múltiplas, pode ser causas pulmonares e pode também a pessoa, por exemplo, durante o choque anafilático e tudo isso, ele pode fechar a glote ou pode também ter só uma alteração pulmonar. Então, é uma doença pulmonar obstrutiva de exacerbações e não é considerada crônica porque a pessoa não vive sempre, mas vai ter sempre crises, essa pessoa que tem fumante, alérgico, essas coisas desse tipo. Quais são os possíveis tratamentos para a asma? O antialérgico, né? A pessoa evitar contato com alergenos, né? Por exemplo, tem gente que tem alergia por tapete, roupa de cama. Então, quem tem asma, evitar, por exemplo, roupa de cama. Se tiver no quarto, tiver que tirar algum tempo antes, a meia hora, uma hora antes da pessoa ir deitar. Cortina, às vezes lugar que tem muita poeira também não é bom, cortina, tapete e coisas geladas e tudo mais. Uma coisa que ajuda bastante quem é asmático é a natação, porque a natação provoca, né, a pessoa ficando forte, dilatação do tórax com o movimento melhor do movimento torácico da respiração. E tem pessoas que têm alergia para coisas geladas, coisas muito quentes, mudança de temperatura, lã. Hoje tem cobertor antialérgico, travesseiro antialérgico, tudo isso exatamente para evitar que as pessoas tenham asma.
Mas tem gente que tem alergia de perfumes, de amaciante de roupa e tudo mais.